Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre notícias do esporte, né? Estamos há um tempo sem falar das notícias, das principais notícias do dia, então hoje a gente traz já duas notícias, né? Uma de futebol e uma de um esporte diferente que a gente ainda não disse sobre aqui no canal, que é a Fórmula 1. Sem mais delongas, vamos à primeira notícia, que é a seguinte. O Maracanã, ele passou agora o novo acordo de consórcio e foi vencido novamente pela dupla Fla-Flu, né, que estava principalmente disputando aí com a possibilidade do Vasco gerir o Maracanã, né? Mas já tinha algum tempo que o Fla-Flu estava na dianteira aí por alguns motivos, que nós vamos ver agora, né? Enquanto a gente observa belas imagens do Maracanã para ilustrar esta situação, né? Bom, o consórcio Fla-Flu, ele tá projetando 77 jogos e um show, somente um show, por ano no Maracanã. Então ele é muito mais voltado de fato para os esportes. Não é um consórcio que vai ficar fazendo show o tempo inteiro, que vai impedir que os times joguem no Maracanã porque vai ter um show, como por exemplo acontece no Allianz Parque do Palmeiras, né? Essa não é a proposta. A proposta é realmente ganhar o dinheiro necessário a partir de jogos de futebol. Então vamos para alguns números, né? Bom, primeiro que são 20 anos, então vencendo essa licitação agora, eles ficam com ela válida pelos próximos 20 anos, o que daí até 2000 e... Eu acho que a partir de 2025, né? Então seria de 2025 até 2045. A divisão da parte econômica teve uma pequena mudança. Antigamente, a divisão era 50-50 entre Flamengo e Fluminense. Dessa vez não vai ser. O Flamengo vai ter uma parcela maior, de 65% da participação econômica das operações do estádio, e o Fluminense somente 35%. A divisão foi feita um pouco até pela realidade financeira dos dois times e da capacidade de reinvestimento que eles também têm para o estádio. Então o Flamengo ganha mais, mas ele vai ter que gastar mais também nos investimentos necessários que também estão em contrato. Vamos a alguns números, né? A receita média anual esperada para o Maracanã dá mais ou menos aí 125 milhões de reais. De onde? Por volta de 20 milhões vão ser de exploração com jogos, de day match, né? Isso é basicamente o que a gente chama de, na verdade, de match day, né? É o que a gente chama de match day, que são ganhos de ingressos, ganhos de, enfim, publicidades específicas e tudo mais. 46 milhões de reais, que é quase metade da receita, vai ser só com aluguel de camarotes. Porque basicamente os camarotes lotam todos os jogos, eles são extremamente caros. Então você consegue uma receita muito grande de camarotes. É até um quesito curioso nos estádios pelo Brasil, principalmente os mais modernos. 25 milhões de reais vão ser de visitas guiadas e de receita de estacionamento. Então ela tem ligação com jogos por causa do estacionamento, né? Que obviamente em dias de jogos fica lotado. Mas ele também tem uma parte aí do turismo envolvida no Maracanã. Que você, como turista, em dias que não tem jogo, vai poder ir lá e fazer visitas guiadas pelo estádio para conhecer várias partes, etc e tal, como tem em muitos estádios pelo mundo, e é algo de fato muito importante e que gera bastante receita. 10 a 16 milhões de reais por ano vai ser de renegociação de patrocínios, né? Específicos para o estádio. Então, isso não quer dizer que tipo, o patrocínio daquela placa que fica quando você tá vendo um jogo entra nessa conta. Não. Aquilo ali é patrocínio de transmissão, não é patrocínio do estádio. Esses patrocínios são patrocínios fixos que ficam em instalações do lado de fora, do lado interno, até mesmo em estruturas que podem ser vistas pela televisão, mas que fazem parte da estrutura fixa do estádio. Então, mais ou menos aí 10 a 15 milhões é disso. E a receita de show é muito pequena, na verdade. A previsão é de menos de 1 milhão de reais, é 700 mil, o que é muito pouco quando você vai analisar as receitas como um todo, né? Mas é porque esse também não é o foco. O que mais nós temos aqui? A despesa média anual, né? Que dá mais ou menos uns 60 milhões de reais. Então, se você fizer aqui a conta, né? Se a receita está dando uns 120 e pouco e a despesa está dando 60, você tem um lucro operacional aí de 60 milhões de reais ao ano. O que é bastante dinheiro, né? Bom, 22 milhões de reais de despesa vai ser para manutenção geral do Maracanã e do Maracanãzinho. Porque isso é importante também. Essa despesa, ela é do complexo do Maracanã. Ela não envolve apenas o estádio do Maracanã. Então, o Maracanãzinho, que é o ginásio anexo, ele também entra nessa conta.
E aí é necessário, aqui tem alguns números, né? Que eu já deixo aqui para dar uma olhada, mas é o que eu tô falando aqui, né? Essa conta de despesa também leva em consideração o ginásio do Maracanãzinho e, se eu não me engano, também algumas piscinas do complexo e da infraestrutura geral em volta, né? Então é a maior parte da despesa de fato. Quase 9 milhões de reais de energia elétrica, que é basicamente a conta básica, né? Não tem muito erro, principalmente para dia de jogo para ligar todos os refletores que gastam muita energia. E aí também mais ou menos 9 milhões de folha de pagamento de colaboradores do estádio. Então são equipes de limpeza, equipes de manutenção, de segurança e de outras operações específicas que um estádio precisa ter. Então basicamente são essas as despesas, né? E também envolve uma outra coisa, que são as intervenções obrigatórias. Essas intervenções obrigatórias, elas não entram como despesa anual, porque elas não necessariamente precisam ser feitas em anos específicos, mas durante esses 20 anos é necessário que os clubes invistam quase 120 milhões de reais para dar maior, como é que se fala? Para você aumentar o que é o Maracanã, né? Você fazer upgrades no Maracanã, digamos assim. Então, desses 120, quase 45 milhões de reais, eles vão para o Museu do Futebol do Maracanã. Aqui em São Paulo a gente tem um museu de futebol no Pacaembu, que é até um museu muito legal, já fui algumas vezes. No Maracanã também, e só que ele tá mais sucateado, bem mais sucateado. E aí esse valor de quase 45 milhões é para poder modernizar principalmente esse museu do futebol lá, que reverte em dinheiro, né? Porque reverte em turismo. Então, né? Isso aqui é mais um investimento. Quase 26 milhões de reais para recuperação civil do equipamento. Isso é basicamente além da manutenção, é para você fazer upgrades na parte estrutural do Maracanã. Isso não vai te necessariamente dar um retorno e nem vai ficar para o clube. É um gasto que vai ficar no estádio, independentemente do que acontecer depois. Quem vai gerir esse estádio é um investimento que tem que ser feito, né? Então é nessa recuperação da engenharia civil, digamos assim, entre aspas, de todo o equipamento Maracanã. Quase 17 milhões de reais para recuperação e adequação de sistemas eletrônicos do estádio. Também é basicamente uma reforma, mas, de novo, não é manutenção. Manutenção é para fazer ele continuar funcionando. Isso é para fazer upgrades em áreas do estádio, para deixar ele mais moderno, mais eficiente, etc e tal. Que também gera redução de despesas, né? Então, quando você adequa sistemas eletrônicos e recupera sistemas que não funcionam tão bem, muitas vezes você acaba reduzindo o gasto de energia elétrica por ano também, né? E quase aí 6 milhões de reais para manutenção e reparação da cobertura do estádio e mais 15 milhões para a cobertura do Maracanãzinho, que é uma cobertura maior, né? Porque ela é uma cobertura total. A cobertura do Maracanã, ela é uma cobertura de uma parcela apenas, né? O meio, ele é vazado, né? Como dá para ver aqui, é essa cobertura meio de pano, entre aspas, que o meio é vazado. E aí o Maracanãzinho não, né? Um lugar muito menor, é óbvio, mas ele é totalmente fechado, porque é um ginásio. Então aí vão ser mais ou menos uns 20 milhões de reais para manutenção e reparação de ambas as coberturas. Que também é padrão, né? Tem que ter. Então mais ou menos são esses os gastos, né, os valores envolvidos e nessa nova concessão. Além disso, existe um pagamento que tem que ser feito de 20 milhões de reais para o governo do Rio de Janeiro, obrigatoriamente, todos os anos. Isso não é uma despesa, não é nada, é um custo obrigatório, quase que é um custo de exploração, digamos assim. Porque o aparato não é dos clubes, ele não foi construído com dinheiro dos clubes, é um licenciamento, digamos. Então vai ser mais ou menos 20 milhões de reais anuais, que tem que ser pago ao governo durante 20 anos. Então, essa licitação também retorna aí para o governo, né, para o estado do Rio e para a população, 400 milhões de reais mais ou menos, né, com essa exploração do Fla-Flu com o Maracanã, independentemente de quanto dinheiro ganha ou perde. Além disso, um último ponto nessa discussão é que, na teoria, o estádio está aberto ao uso de outros times que não sejam Flamengo e Fluminense, mas eles vão ter um custo fixo de 250 mil, né, de borderô operacional. Isso vai ter que gastar independentemente. E o Flamengo e o Fluminense se colocam numa posição de meio que tentar barrar os jogos, o que já acontece normalmente por outros motivos, como excesso de jogo, para não piorar o gramado, etc e tal. Então isso aqui vai continuar gerando debate, com certeza, quando o Vasco ou outros clubes quiserem jogar no Maracanã. Então basicamente é esse o assunto, né? O Fla-Flu, então, o consórcio venceu, vai gerir pelos próximos 20 anos, como já está sendo gerido, já tem bastante tempo, o Maracanã.
E isso também depende de, por exemplo, construção de estádio, né? O Flamengo tá com um projeto aí que deve acabar saindo de comprar um terreno para eventualmente construir um estádio próprio, e ter o Maracanã como uma outra opção não vai interferir diretamente nisso, são coisas diferentes. Até porque para subir um estádio vai se demorar pelo menos aí, na minha opinião, uns 5 anos a partir da compra do terreno. Então, pelo menos 5 anos são anos em que o Flamengo vai jogar exclusivamente ainda no Maracanã, junto com o Fluminense. Depois disso, aí eu já não sei exatamente como vai ficar, porque o Flamengo vai ter que cumprir essas prerrogativas para conseguir chegar ao número de 77 jogos no ano, porque o Fluminense não consegue fazer 77 jogos no ano no Maracanã, sendo que ele vai jogar exclusivamente no Maracanã. Então vai ter que ser feito aí um rearranjo, provavelmente, da proposta do consórcio. E aí a gente vai para o nosso próximo assunto, que é a Fórmula 1. E nessa imagem já dá para ver o assunto que vai ser tratado. O pneu está encapado, né? Se você reparar aqui com detalhes, todos os 4 pneus aqui da Ferrari estão encapados com esse tipo de proteção acima do pneu, que é algo que está sendo planejado para ser posto em prática em breve, se passarem nos testes e tudo mais, para corridas de chuva, né? E o que é isso, na verdade? Ele está sendo esse dispositivo, que é uma capa de plástico, né? Assim, não deve ser uma capa de plástico, deve ser um negócio extremamente tecnológico, mas que parece uma capa de plástico. Ele está sendo desenvolvido aí pela FIA para tentar reduzir a quantidade de spray d'água que acontece em corridas na chuva. Isso aí é um problema que já vem de bastante tempo. Então, tipo assim, os carros quando eles estão andando na chuva, o que acontece, né? Só uma explicação rápida. Como o pneu ele tem sulcos mais profundos para o carro não aquaplanar, né? Porque a pista está toda molhada, ele também é como se ele sugasse mais água do lugar que ele passa. E aí quando o pneu roda, essa água é jogada para trás. E aí você forma nuvens de como se fosse neblina mesmo, né? Você espirra água, você fica espirrando água no carro que está atrás de você. Isso causa um problema complicado, que os pilotos eles perdem visibilidade. Isso acarreta maior número de acidentes ou de possibilidades de acidentes, você deixa a corrida mais perigosa. E isso não é bom, né? Isso nunca é bom para a Fórmula 1, que é um esporte que trata a segurança com muito carinho, porque é muito perigoso. Você tá num carro a 300 por hora, se você bate numa mureta a 300 por hora, você pode morrer. Isso acontece, e aconteceu recentemente, né, com mais de um piloto até, que não da categoria da Fórmula 1, mas de outras categorias, e enfim, historicamente a gente tem vários exemplos como o Ayrton Senna, né, que também, enfim, Felipe Massa, que tomou uma molada na cara e quase morreu. São avanços de segurança para tentar impedir que esse tipo de coisa aconteça. Inclusive, essa capa é uma delas, né? Ela está sendo testada ainda, então essa Ferrari não é a Ferrari do Charles Leclerc nem do Sainz. É a Ferrari, na verdade, do Oliver Bearman, né? Bearman, não sei exatamente como fala o sobrenome dele, que foi aquele cara que pilotou em uma das edições esse ano até, porque ele é o piloto reserva da Ferrari. Então esse é o carro mesmo, né? A Ferrari também de 2022, que está sendo pilotada pelo irmão do Leclerc, que é o Arthur Leclerc, que é piloto de Fórmula 2 pela Ferrari, né? Então eles estão testando tanto em um carro antigo quanto em um carro atual para ver como que funciona o dispositivo, se ele é seguro, se ele realmente tem um impacto interessante, se ele não prejudica a performance do carro, né? Enfim, esse tipo de coisa para ver se de fato tem um impacto legal. E aí você tem, tipo, até outras possibilidades de cobertura de pneu. Então essa tem os 4 cobertos, aí nessa imagem a gente já vê que não estão todos cobertos, né? O carro de trás não está com cobertura, o carro da frente está só com cobertura nos pneus traseiros. Eles estão realizando testes para ver as diferenças de velocidade aerodinâmica que acontecem com os carros. Ainda depende de aprovação, né? Já tiveram outras tentativas de avanços nos carros que foram testadas aí nos últimos anos e que não necessariamente passavam, porque elas têm que passar aí por uma bateria de testes e os resultados têm que ser satisfatórios. Tá aí, vamos ver se vai ter essa mudança. Se tiver de fato a mudança, trarei também para a gente ter essa informação em primeira mão. Perfeito? É isso então, hoje eu trouxe essas 2 notícias, né? Também tentando trazer um pouquinho de esportes que não sejam tanto futebol, então hoje eu trouxe aí o automobilismo, né? Mais especificamente para a Fórmula 1. Agradeço aí todo mundo que assistiu o vídeo e até a próxima.